Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem comigo também. Estamos começando mais um Sextou na Quarentena. Hoje, dia 30 de maio, com o Dr. Hugo Luna, psicólogo, clínico, psicoterapeuta em análise bioenergética. A gente está tentando combinar, a gente não firmou isso, mas eu acho que deixou subentendido que a gente vai fazer toda uma sextou na quarentena, toda sexta no final do mês, com algum tema pertinente, com as perguntas que as pessoas fazem pra gente, e a gente faz uma live construída por vocês, com as perguntas de vocês, com a minha própria pergunta, as minhas dúvidas, as minhas reflexões, os meus atravessamentos. E hoje com o Dr. Hugo Luna, que na verdade eu estou chamando de doutor mesmo, hein? Estou assumindo doutor. E aí eu quero que você fale sobre isso, Hugo. Posso te chamar assim? É assim que eu quero te chamar. Vou te chamar para a live. Boa noite a todos e todas que estão chegando agora. A live é aberta, é construída por vocês, com as perguntas de vocês. Mandaram, que me enviaram durante a semana, não só pelo direct, mas também pelo WhatsApp. Olá, doutor Hugo Luna. Ah, Bruno, tô checando aqui a posição da câmera, a iluminação. Checa. Tem outra luz, Todos, né? Outra iluminação aí. tô com duas aqui, tô com uma mais branca e outra amarela. Ah, me Todos copiou viramos também. cinegrafistas. Todos viramos cinegrafistas nesse período, né? A gente vai Todos. aprendendo essas coisas, né? Temos que aprender a parte técnica, né? Não só mais falar. Tem muita coisa para aprender, pensar em cenário, essas coisas, aí já é meio avançado já. Poxa, eu lembro quando eu fazia o sextou ano passado, minha mãe me deu uma bronca, porque os meus fundos estavam ficando cada vez piores. E aí eu tive que botar uma cortina de teatro vermelha, aveludada, para voltar, porque eu não estava me tocando, porque a gente fica só nessa questão da conversa, né? Fica preso a falar assim, tete a tete, a gente esquece do entorno, né? Da luz, do som, do fundo. Eu lembro da cortina, eu participei naquela vez, tinha uma cortina vermelha, assim, ficou Foi. bem legal, ficou bem legal. Foi. E aí, Hugo, vamos começar? Então, doutor, posso te botar como doutor? Posso colocar? Como é que é isso para você? Eu lembro que um dia eu me perguntei para Bruno, você e você, bota só psicólogo clínico, psicoterapeuta em análise bioenergética. Bruno, assim, tem essa piada, né? Assim, né? Você estaciona você estaciona um carro na esquina e vem alguém te chamando de doutor, né? Então, assim, o que que é doutor, né? Aham. Eu sou um clínico, eu sou um psicólogo clínico, eu não sou um psicólogo acadêmico, né? Hum, Teoricamente, o acadêmico que tem o título de doutor. Eu acho que tem uma convenção aí de chamar certas profissões de doutor, mas assim, estrito senso, eu acho que doutor é quem tem doutorado, que não é o sim, meu caso. Eu sou um clínico, tenho formações em psicoterapias, né? Por isso que eu não acho condizente, mas assim, no jargão coloquial do senso comum, tem isso, mas eu acho melhor falar, não precisa enaltecer tanto, né? tá Não bom. precisa enaltecer, eu gosto, mas assim, é porque eu gosto de simplesmente eu tenho um apreço por ser psicólogo clínico, né? Eu gosto desse título. Eu também gosto do título de ser terapeuta em análise bioenergética, que eu acho que é a minha linhagem clínica, assim, né? Tá, Mas psicólogo tá bom demais, psicólogo tá bom tá, então demais. vamos seguir assim. Oi, Ciro, queridão. O Ciro Acioli foi da semana passada, a gente ficou lutando para ele aparecer, a gente acabou fazendo sextou no Instagram dele. Ele me convidou, porque ele não entrava no meu, não sei por que, essa questão técnica, ele foi, atualizou o Instagram, não deu certo, aí eu ficava, vamos fazer o seguinte, começa no seu ao vivo e eu entro no seu, e deu certo, e foi lindo. Ciro Acioli aí, que ele tá falando, segundo papo que eu vejo, maravilha, papá, papá. Bom, vamos começar. Eu tenho as perguntas que as pessoas me fizeram, vocês estão livres para fazer as perguntas também.
aqui durante a live. Eu recebi muitas perguntas, Hugo, por WhatsApp, pessoas que me fizeram mesmo assim, ao vivo, e eu falei, vou fazer, vou guardar, eu peguei um arquivo e guardei. Então, vou começar. Hoje é uma coisa construída por vocês, né? Meu roteiro eu não fiz, de verdade, eu não cheguei a fazer ele. Eu deixei as perguntas reverberando e essas perguntas foi criando o roteiro. Tá? Então, as perguntas são Uhum. basicamente de pessoas. Algumas pediram para falar o nome, outras, no se eu puser, não se colocar, enfim. Vamos à primeira, tá? Aí a primeira pergunta que me trouxeram foram como conduzir um relacionamento saudável no confinamento? Às vezes me sinto muito invadida. Como colocar esse limite para o parceiro ou para a parceira? No caso foi uma mulher que falou. Aquela live que a gente fez, acho que foi em dezembro, novembro, não lembro, o tema era relacionamentos, né? E entrava a questão da pandemia, porque a pandemia trouxe diversas variáveis que não tinham antes. Seja assim, por exemplo, relacionamentos que começam na pandemia, como que funciona isso, né? E as crises dos relacionamentos que são indiretamente ou diretamente causadas pela pandemia, porque é um teste de convivência, né? E a impressão que eu tenho é que assim, casais que já estavam formados antes da pandemia, durante a pandemia, as questões latentes entre os dois, as questões não ditas, não conversadas, não trabalhadas entre os dois, simplesmente desabrocham, né? Porque é um intensivão de convivência e fora os desafios, não só da convivência, porque é um tempo de estresse, de medo, de tudo isso. Então, assim, isso já se agrava, né? Mas, assim, pelo que eu estou entendendo, olha, uma coisa que, assim, às vezes me surpreende, mas então até deixa eu até recuar um pouco, mas casamento, relacionamento não é simbiose, não é fusão, né? Assim, as pessoas que moram juntas, elas é importante ter essa consciência que são dois indivíduos que têm um acordo de estar juntos, mas não são seres fusionados. Então, a ideia de relacionamento pressupõe duas pessoas. Então, assim, só é possível se relacionar se tem algum senso básico de diferenciação. Eu sou eu, você é você. Temos ritmos diferentes. Tem momentos que isso se encontra, tem momentos que isso se afasta. É natural. E é importante tentar manter isso mesmo durante essa convivência intensiva que a pandemia trouxe. Então, assim, é legítimo, não é um ato de desamor, porque às vezes surgem fantasias. E se eu quiser falar que eu quero ficar sozinha, eu estou ofendendo meu parceiro, eu estou rejeitando, eu me sinto rejeitado, quando isso são necessidades básicas no ser humano, né? Só é possível a gente habitar um espaço em comum se exista um espaço íntimo. E tem um lugar da intimidade de cada um que não é partilhada. Todos nós precisamos, claro, ter um espaço de convivência. Isso no consultório é uma coisa que trabalha, né? O que a gente entende por intimidade? O que é um espaço coletivo? O que é um espaço social? O que é um espaço íntimo? Né? O que é um espaço que eu divido com as pessoas da rua? O que é um espaço que eu divido com meus amigos? O que é um espaço que eu divido com um parceiro ou com uma parceira? E um espaço que é só meu? Isso é igualmente importante. Eu tenho uma grande desconfiança de pessoas que não sabem o que é ter o próprio espaço, ou não sustentam a própria companhia, porque sustentar a própria companhia é uma condição para conseguir estar com o outro também. Então, assim, eu encorajo muito diálogo, muito conversa, né, e uma consciência direta dessa importância. Para conseguir estar com o outro, é importante que a pessoa consiga estar consigo mesma. Então, assim, como que é definir? Não, esse final de semana, apesar de a gente estar aqui no mesmo espaço, eu quero passar a minha sexta, né, vendo sextoa sozinho, tomando meu vinho. Ou eu quero, mas amanhã a gente fica junto à noite, mas a gente fica junto à noite. Essas negociações são fundamentais, porque senão, realmente, quando tem mistura demais, é natural que vai ter, até nos melhores casos, até no caso da saúde, é demais, né? A gente não precisa se dissolver no outro para estar com o outro. Isso é algo que é bom ser desmistificado, porque para algumas pessoas essa linguagem é até nova também, né? Então não precisa se misturar para estar com o outro. Legal. Eu vou.
conduzir de uma forma assim que os temas eles se misturam, tá? Não vai ser sempre no mesmo tema. Então, vou para um outro lugar que acaba sendo o mesmo, não sei. Você que conduz. O sonho é um sinal? Como uma pessoa deve interpretar sonhos recorrentes? Bruno, assim, uma pergunta que nem essas rende um tratado, rende uma conversa de horas, rende um workshop de final de semana. Eu gosto muito de trabalhar sonho, é uma coisa assim que surgiu assim no meu processo, assim, desde muito cedo comecei a ter percepção da importância dos sonhos num caminho de autoconhecimento. E depois, no meu trabalho, né, no meu processo pessoal, eu fui aprofundando isso. Né? Eu encorajo, né, a pessoa que nunca teve essa experiência de ter um caderno dos sonhos, de acompanhar isso, porque o ambiente do sonho é riquíssimo, né? E sonhos recorrentes, assim, varia, ok? Mas geralmente aqueles grandes temas emocionais que atravessam a nossa vida, eles vão aparecer em sonhos de formas repetidas. Enfim, se você escuta casos assim da história, de autores da história que tinham sonhos recorrentes e falavam sobre isso. Né? Eu tinha uma capacidade de sonhar muito intensa. Tem uma história do próprio Nietzsche que ele dizia que ele sonhava um dia, acordava, seguia o dia dele, voltava a dormir e continuava o sonho do mesmo lugar. Né? Nossa, Isso é um consciente muito grande. Ele tinha sonhos que duravam 3 dias, né? Mas sonhos repetitivos, ele falou de sinal. Olha, assim, eu acho que tem que ter um certo cuidado, tá? Porque o sonho, pelo menos na visão psicológica, assim, fala da vida íntima da pessoa, tá? É uma coisa que eu reparo, né? Assim, as pessoas às vezes não têm percepção de como que um sonho fala da intimidade delas. Então, às vezes a pessoa se expõe sem reparar que está se expondo, né? Mas o sonho fala de processo, assim, que a pessoa é como se fosse um metabolismo interno. Uma analogia que eu uso para tentar simplificar, imagine, por exemplo, que eu me acidento, eu quebro o braço. O meu organismo, involuntariamente, vai tentar reparar aquele osso lá. Os nossos traumas emocionais, eles são como se fossem fraturas na nossa vida emocional. E o nosso inconsciente, ele sempre está tentando reparar também a nossa história, metabolizar nossos traumas. O sonho, muitas vezes, é a expressão disso. Às vezes, uma questão de trauma, o nosso inconsciente, no sonho, ele faz a gente voltar para aquelas situações. Então, muitas vezes, certos temas que se repetem em sonhos podem sugerir temas traumáticos que a pessoa ainda não metabolizou na vida emocional delas. Aí fica voltando. E é interessante assim que, né, às vezes volta com mais, menos intensidade, às vezes vai mudando certas coisas. Porque ao mesmo tempo que o sonho mostra aqueles temas e aqueles conflitos emocionais que estão ali borbulhando, ele também aponta pequenas saídas. Eu vou dar um exemplo aqui meu, pronto, que eu tô, né, cuidado com falar sobre os próprios sonhos, mas aqui eu tô falando sobre um sonho meu. Mas é uma questão até didática, né? No momento, assim, eu lembro que eu tive um sonho que eu nunca esqueci, né? No início da minha adolescência, assim, que eu estava andando aqui no Rio de Janeiro, aqui na Rua Princesa Isabel, perto do mar, e eu vi uma onda gigante com 5 baleias jubartes na crista. E eu fugia dessa onda entrando no túnel. Eu sempre tive muitos sonhos com água, com mar, mar à noite. E eu fui me trabalhando, fui acompanhando meus sonhos, teve minha própria terapia, teve minha formação em bioenergética, tudo isso foi mexendo. E eu fui acompanhando como que o meu sonho foi mudando. Até que teve uma vez que eu tive um sonho que para mim foi uma virada de chave. Eu entendi aquele sonho como uma coisa do meu ser, metabolizando esse tema repetitivo, né? Eu tive um sonho que eu estava caminhando em direção a um vale alagado. Não era mais um mar, tinha um contorno do vale. Eu chegava, era um lago cristalino. Eu nadava lá nu nesse lago, e é uma sensação de profunda paz e tranquilidade lá. Eu ia para a beira do lago e eu apoiava-se na beira, muito tranquilo, e eu olhava no meio do lago um hipopótamo fêmea com uma filhote hipopótamo nadando. E é uma sensação muito tranquila.
Né? E para mim eu entendi que eu foi uma virada de chave, de vários sonhos repetitivos com mar, inundação, tsunami, baleia, trouxe uma imagem nova de um mar, de um lago sereno. Então esses símbolos que aparecem nos sonhos falam de processos íntimos nossos, né? Então eu acho muito interessante, muito importante a pessoa acompanhar os próprios sonhos. Isso ajuda muito. E sonhos repetitivos tendem a falar assim de conflitos recorrentes que a pessoa está tentando processar emocionalmente. Mas isso é muito subjetivo, não existe fórmula para sonho. Pessoas que vão procurar no Google o que sonho quer dizer, eles dão um tiro no pé. Porque não tem uma fórmula fixa. É o que quer dizer naquele contexto da pessoa. Só dá para entender um sonho no contexto da história da pessoa. Né? E assim, é muito rico, que mostra a nossa inteligência processando as nossas dores. Eu acho bom ter esse contato com os sonhos. Ajuda muito. Então, tipo assim, sonhou em dente, aí procura no Google, aí dente é morte. Morte pode simbolizar várias coisas, morte física ou morte de um final de alguma coisa, e você vai contextualizar com a sua vida, né? Sim. Olha, honestamente, existem alguns dicionários de símbolos, que são livros. Eu tenho uma. Assim, no meu consultório tem um lá de plantão lá, né? Porque assim, mas é diferente você consultar o Google, que você não sabe a procedência daquela informação, e um dicionário de símbolos, que são grupos de pessoas que estudam isso e fazem uma análise geral de vários símbolos, né? É, O Andrade está o falando que som, comprou o livro do Siddhartha Ribeiro chamado Oráculo da Noite. Conhece, não? eu tenho esse livro. Ah, Eu não li ele ainda, mas eu tenho esse livro, que é um neurocientista aqui do Rio mesmo, se não me engano, que ele fala do processo do sonho, né? Mas é aquilo, tem uma visão neurocientífica do sonho, que vai falar, por exemplo, a importância dos diferentes estágios do sono, as funções reparadoras dos diferentes estágios do sono, os distúrbios que podem acontecer em diferentes fases do sono. Mas aí tem uma visão psicoterapêutica também dos sonhos, por exemplo, que às vezes a neurociência não fala necessariamente disso. Eu não acho que o neurocientista, até onde eu sei, posso estar errado, mas o neurocientista dificilmente vai se debruçar sobre os símbolos que aparecem nos sonhos. Esse campo metafórico tende a ser de uma outra alçada, digamos assim. Né? Mas, assim, existe dicionários de símbolos que são estudos vastos, que não é Google. E quem tiver curiosidade, tem pelo menos duas indicações que eu posso dar, de livros bons sobre o assunto. você acha que o sonho é premonitório? Assim, por exemplo, eu já sonhei e já escrevi peças, concluí peças sonhando, com o sonho. Eu fiz aulas de teatro com o sonho. Eu tenho exercícios que o sonho me disse toda a etapa e inclusive conclusões de peças, que eu tenho uma peça escrita infantil. Eu concluí dentro do sonho. Eu acordei, anotei e está até hoje esse sonho na execução prática, né? Mas por que isso é premonitório? Isso não parece uma coisa Não, sei premonitória. lá, premonitório assim no sentido assim, você sonha de não fazer uma certa viagem. Aí você não faz essa certa viagem, aquilo te dá nossa, foi o sonho que me disse isso. Você acha que tem essa força? No, e- no exemplo que você deu, para mim, não tinha a ver com Não, premonição. Tinha a ver eu com você acessar sua criatividade. E uma coisa que eu acredito, quem tem esse contato com os próprios sonhos, isso é uma forma de estimular a própria criatividade. Agora, se isso é uma questão premonitória, aí eu vou tomar licença poética aqui, tá? Tem aquele guru chamado Osho, que ele já falou sobre sonhos. Ele dizia assim que uma pequena porcentagem dos sonhos eles podem ser premonitórios. Eu não me sinto na autoridade de dizer isso, mas eu também não acho impossível. Uhum. Né? Existe um campo de intuição aí, né? Perguntaram aí sobre quais livros. Eu tenho que assim, tem o The Book of Symbols, que é um livro que tem uma capa, assim, com uma mão na capa, assim. Né? Esse é o que eu tenho no meu consultório. Em inglês é The Book of Symbols. Acho que é do livro de símbolos. É um livro desse tamanho, é uma mão assim na capa, que é um compêndio muito legal, cheio de imagem de símbolos, de sonhos. Tem mais um que talvez eu lembre daqui a pouco também, que é de um francês.
um autor francês que escreveu um livro muito bom sobre símbolos que aparecem na vida, nem sonho, né? Mas símbolos de geral. Eu vou lembrar. Ele foi relançado há pouco tempo com uma nova capa. Daqui a pouco eu lembro. Gente, eu vou abrir para vocês que estão aqui na live, que podem fazer pergunta, como a Kátia está fazendo. E ela está perguntando quando as pessoas não lembram dos sonhos, raramente lembra dos sonhos. Quer falar? Então, assim, vou fazer um pequeno parêntese, tá? No meu trabalho usual, eu não imponho a questão do sonho para as pessoas. É assim, quem tem essa abertura, eu encorajo e eu recomendo, olha, isso pode ajudar muita coisa, pode clarificar muita coisa, mas às vezes as pessoas também não têm esse vibe, não têm esse trip. Mas agora, lembrar do sonho, assim, de forma brusca, eu diria assim, que a pessoa que tem contato com os sonhos, ela também tem mais contato com o próprio inconsciente, com a própria vida emocional. Isso é uma métrica de quão conectado ou não a pessoa está. Né? Porque os sonhos eles têm uma função reparadora, eles têm uma função de trazer à tona certos temas emocionais. E a pessoa que lembra os sonhos sugere que ela está mais conectada com esses processos. E assim, é algo interessante de observar. Né? Eu tenho facilidade, dificuldade na hora dos meus sonhos, o que eu posso fazer para tentar ter esse contato? Né? Tem diferentes coisas. A pessoa, se ela se prontifica a ter um caderno de sonhos, ela já meio que se estabelece um compromisso e facilita lembrar os sonhos. A pessoa, antes de dormir, ela deita, respira e faz um comando mental. Eu vou lembrar dos meus sonhos? Isso vai ajudando. Mas quando a pessoa literalmente assim, tenta escrever o sonho, mesmo que não lembre de uma imagem, escreve, ela está usando o corpo, o braço, para enfatizar essa memória. Né? Basicamente, lembrar dos sonhos tem a ver assim, com o consciente a pessoa está dos próprios processos Isso eu achei muito emocionais e legal que você conscientes. falou. Quando lembrar dos sonhos, você tá tentando resolver uma questão emocional que está passando pela sua vida. Está presente com isso. Eu achei muito bacana, não tinha me tocado nisso. Tem uma parte Eu tenho uma nossa, particularidade, eu tenho sonhado com questões, me identifiquei até com a pergunta, foi de uma menina também. E aí eu tenho sonhado com questões recorrentes, assim, não o mesmo sonho, mas o mesmo tema. E é engraçado, porque eu estou resolvendo umas questões mesmo, assim, estou tendo que resolver umas questões de âmbito pessoal. E tem a ver com o sonho, engraçado isso, foi legal. Se frisar isso. Fala, você ia falar ou eu vou para a próxima? Tá todo mundo não, pode ok? para o próximo. Todo mundo Eu tô ok? tentando lembrar um Ah, livro aí de sonho que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Tô tentando lembrar o nome do autor. É um livro chamado Dicionário de Símbolos. Flávia, você sabe, Flávia Mas Andrade é psicóloga também, minha amiga, chegou agora. Você lembra aí de um livro que tem símbolos, como é que é? Símbolos do sonho, né? Ou imagem. tem um que é chamado Dicionário de Símbolos. Eu só esqueci o nome desse autor francês, mas é um dos melhores que tem. Que ele foi relançado ano passado. É um nome francês que eu estou esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Tá. Enfim. Vou para a próxima pergunta, que também que veio assim, não sei se foi do WhatsApp, alguém me falou, me perguntou, para eu fazer essa pergunta. Aliás, está aberta as perguntas, quem quiser fazer na live. Tá, como lidar com o luto? Existe algum exercício prático da bioenergética? Da bioenergética. Então, deixa eu trazer certa ideia, assim, né? O que eu posso falar? O luto, ele é um processo. Eu penso o luto como um processo saudável, acontece na saúde. É uma reação do nosso organismo saudável a uma perda. E perda não é só morte. Perda é perda de um relacionamento, é perda de um trabalho, né? Nós temos uma resposta no nosso organismo natural à perda, que envolve, tem algumas variações, mas envolve, por exemplo, a raiva, um certo lamento, porquê, uma tristeza, uma resignação e, eventualmente, uma sensação de, eu chamaria de gratidão em relação à perda, né? A bioenergética em si, ela pode envolver uma certa visão vivencial desse processo, ou seja, como que é ajudar a pessoa a expressar a raiva, expressar a tristeza, fazer contato com isso, vocalizar a raiva, vocalizar a tristeza.
Tem um livro muito bom, talvez o que eu mais gosto da bioenergética, do Lowen, chamado Corpo em Depressão. Eu gosto muito dele porque é um livro que fica muito claro essa dinâmica energética do corpo, né? E ele fala de depressão. E o livro é basicamente essa ideia, como ajudar a pessoa a sair da depressão através do luto, porque o luto é uma resposta saudável, a depressão é uma resposta que se cronifica. A pessoa que não consegue viver o luto deprime. Mas, por exemplo, ele é um exercício que ele sugere, só para dar um exemplo, né? Assim, mas ele sugere, claro, isso tem um contexto, isso não é uma coisa crua que se joga, é um contexto que se constrói numa relação terapêutica. Mas no trabalho do Lowen, que ele sugere que a pessoa deixe no colchão, olhe para o teto, né? Tenta imaginar assim, essa perda. Imagine uma pessoa que morreu. Esticar os braços e dizer em voz alta, por quê? Se perguntando, por quê? Por que você se foi? Por que você não está aqui? Muitas vezes, uma emoção surge. Às vezes, é uma emoção de protesto, de raiva. Então, basicamente, assim, a bioenergética ajuda a esse processo ser vivido na emoção, na expressão, na catarse, às vezes, né? Para não ser só uma coisa teórica, eu tenho ideia, né? Assim, é um processo ativo. O luto saudável, ele é um processo ativo, um processo emocional ativo, né? Porque tem essa visão, a depressão como algo que uma perda que a pessoa não processou emocionalmente, ela fica recalcada no inconsciente, ela esquece daquilo. Aí a pessoa perde vitalidade, deprime, fica paralisada. Não sabe por quê, né? Então, assim, tem um luto saudável. A bioenergética ajuda através da expressão, da mobilização de energia, para que tenha emoção ligada a esse processo de perda. Não só intelectualmente, mas na expressão física da dor, na expressão física da raiva. Acho que deu para pincelar um pouco essa ideia. Deu sim. Fale sobre a constelação familiar à luz da psicoterapia. Você sabe o que é constelação familiar, Bruno? Sei, já fiz. Já fui constelado e já constelei para alguém. Assim, eu fui o peão, né? A pessoa que era o ator. Eu não sei como é que é o nome disso, mas eu era o ator da pessoa que estava sendo constelada. Eu gostei muito, esqueci que era quem trouxe para o Brasil. Eu acho que é de origem africana, se não me engano. Foi um sacerdote, né, um teólogo, né, que residiu na África do Sul, chamado Bert Hellinger. Isso. E ele conviveu com a tribo Zulu, ele viu os processos deles lá, né? Ele foi integrando certos elementos de filosofia, de psicoterapia, no que ele viu dos Zulus lá. E ele chamou esse processo de cura que ele criou, olhando, observando, de constelação familiar, né? Porque hoje em dia surge uma polêmica, assim, às vezes, algum tipo de terapia, por uma forma ou por outra, ela se banaliza, ela se, sabe, não sei, tem uma certa crítica quanto à constelação familiar, de como se fosse algo com pouca validação científica. Tem essa crítica, né? Assim, o que eu diria, eu não tenho muita experiência com constelação familiar. Eu participei já de uma vez, como observador, na verdade. Eu não estava nem como representante, nem fui constelado, participei uma vez. E na minha formação em bioenergética, uma das minhas treinadoras, são várias pessoas que treinam, né, um terapeuta em bioenergética, uma delas trouxe elementos, fez pequenas vivências de constelação familiar. Então, nesse sentido, eu participei, né, de pequenas vivências. Mas a questão é, como que funciona, né? Imagina assim, uma pessoa que vai ser o paciente, o constelador vai guiando isso. Aí o paciente com um grupo de pessoas tenta recriar uma cena, supostamente, de uma situação familiar, de um conflito familiar. Aí isso varia. Pode ser várias gerações daquela família que a pessoa que está sendo trabalhada nem conheceu, ou pode ser uma cena que a pessoa viu na infância, e ela olha para o grupo assim, e ela escolhe pessoas para representar aqueles papéis. Aí entra uma certa visão do inconsciente. Por que ela escolheu aquela pessoa e não essa? Algo nela escolhe. Algo nela tem uma transferência ali, uma projeção ali que escolhe, né? Tá. E por que aquela pessoa que foi escolhida, ela, em alguns casos, pelo menos, parece que personifica uma pessoa que ela nunca conheceu?
Aí tem pessoas que vão para explicações místicas, tem pessoas que vão ter outras explicações. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Assim, eu não estou duvidando de qualquer explicação mística, mas nesse contexto aqui, sempre eu como psicólogo, eu vou tentar trazer uma certa resposta nesse sentido. O que é o nosso inconsciente, né? O que é a nossa história emocional? Isso é uma coisa assim, nossa história emocional, ela é passada de geração para geração, né? Os conflitos emocionais que uma geração não consegue processar, não consegue viver, a geração seguinte herda, né? Coisas lá que nossos pais, nossos avós não conseguiram amadurecer, chega até a gente. Isso é uma ideia que não é nem da constelação familiar, é questão de diferentes abordagens da psicologia entendem isso, né? Mas o que acontece? Por que uma pessoa que nunca teve contato com aquela pessoa ali consegue personificar o pai daquela pessoa perfeitamente? Ou avó, ou bisavó? A vivência que eu vi era uma pessoa, uma mulher, trabalhando 5 gerações passadas da família dela, de mulheres. E todas elas entraram numa ressonância e interpretaram situações que tinham um respaldo emocional ali, né? Mas tem essa ideia que a nossa percepção de uma outra pessoa, ela não é só consciente, é a ideia de ressonância, né? É uma ideia assim que o nosso corpo ele pode captar informações inconscientes, sutis de outra pessoa. Eu vou exagerar um pouco, tá? Mas por que existe uma comunicação silenciosa entre pessoas, né? Eu consigo comunicar silenciosamente certas coisas. Uma questão simples, por exemplo, pouco tempo atrás, uma cliente chegou no consultório, ela começou a falar coisas muito da história dela. Ela parecia assim, não dá tanto peso para o que ela estava falando. Mas eu comecei a sentir no meu corpo muita tensão. E eu comecei a ficar emocionado. E ela não falava, aparentemente ela não estava emocionada, mas eu comecei a ficar, eu comecei até a fazer assim, eu fiquei sentindo, cara, que tensão na minha nuca. O nosso corpo, ele tem uma capacidade de perceber sutilezas inconscientes que atravessam a nossa compreensão racional. Eu entendo que a constelação familiar trabalha nesse sentido, que o nosso inconsciente tem uma certa ressonância que vai afetando outros corpos, vai afetando as percepções ao nosso redor. Eu acho que isso que permite uma pessoa na constelação familiar encarnar um avô, um bisavô, uma avó, uma mãe. Porque assim, nós temos um inconsciente que se comunica entre nós. Quando eu participei, eu vi uma ação muito grande de uma questão física mesmo, né? Como se fossem espiões num xadrez, assim. Anda para lá, anda 3 passos para lá, olha desse ponto, olha para aquela pessoa que está interpretando sua filha, olha para ela. O que você aí pergunta para a pessoa que não tem nada a ver com a história da outra? O que você quer fazer com aquela pessoa que você está olhando? Eu quero ir lá abraçar. Então vai lá e abraça ela. Aí você vai e abraça a pessoa. Aí a pessoa que está sendo constelada tem um insight, falou, eu lembro dessa situação. É quase gera uma, entre aspas, assim, uma catarse meio teatral mesmo, né? Porque tem uma condução, tem uma direção também. Tem uma direção, Sim, sim, sim. anda, pega, sai, olha de fora e pergunta para, entre aspas, para esses atores que estão fazendo. Então os atores também vão livres, sendo estimulados pelos seus próprios impulsos, né, na cena. E aí quem está sendo constelado fica olhando de fora essa situação e isso vai gerando também uma memória para essa pessoa. Sim. Eu achei, Você vai revivendo certas coisas, né? eu achei muito interessante. E quando eu fiz a minha constelação familiar, eu fiz com bonecos de madeira. A pessoa que estava me constelando, que eu esqueci, que é um fera, só que eu esqueci o nome, ele fez um tabuleiro e fez minha mãe um boneco, meu pai um boneco, meu irmão um boneco, minhas filhas outros bonecos, e eu olhando de fora esse tabuleiro, por isso que eu lembrei do tabuleiro de xadrez, assim. Ele ia movendo o tabuleiro. Ele falava assim, você quer que esse boneco que simboliza seu pai ande para perto da sua mãe? Aí eu falo, sim. Aí ele andava, aí, o que você está sentindo disso? Eu estou sentindo que ele tá observando muito minha mãe, ele está controlando minha mãe pelo jeito que você colocou o boneco. E aí, o bicho vai, né? Uma loucura. Bom, vamos lá. Gente, quem está chegando agora podem fazer perguntas para o psicoterapeuta, eu ia falar doutor, psicoterapeuta
em análise bioenergética, Hugo Luna, psicólogo clínico. E aí agora eu vou para outra pergunta. Em relação à ansiedade, como o estudo do corpo pode melhorar a ansiedade? Fabiano Vieira, que fez essa Então, pergunta. olha, eu vou falar de forma simples, pensando no corpo. Dar para falar muita coisa de ansiedade, até porque é um tema quente hoje em dia, né? Mas assim, imagina assim, que o nosso corpo ele pode ter uma certa regulação energética. Tem uma certa ideia na bioenergética que a parte superior do nosso corpo, ela funciona como a função de gerar carga. Os estímulos vêm pela parte de cima do corpo muitas vezes. Eu estou aqui falando com você, estou usando a minha cabeça, meus olhos, né? Eu tô usando a parte de cima do meu corpo. A gente acumula tensão muitas vezes na parte superior do corpo e muitas vezes temos dificuldade de gerar um fluxo dessa carga. Né? Aí tem essa ideia na bioenergética que a parte inferior do corpo ela é responsável pela descarga do excesso de energia. Uma certa visão é que esses impulsos, esse excesso de carga, essa sobrecarga, esse excesso de tensão acumulada por um motivo ou por outro, que a vida vai gerando, os estressores diferentes, né, não consegue ser descarregada devidamente. Então, como se a pessoa nunca tivesse alívio físico. Tem vários níveis disso. Tá? A gente não pode pensar só cognitivamente ou só fisicamente. Tem várias camadas disso. Toda uma resposta no corpo. Então, assim, o excesso de tensão na parte superior do corpo, que não consegue ser descarregado, não consegue ser liberado, ele tende a gerar ansiedade. É como se fosse uma panela de pressão que nunca se abre. E a pessoa, muitas vezes, está inconsciente dos recursos que ela tem para conseguir permitir que esse fluxo aconteça. Né? Então, assim, isso é uma forma de falar de um tema vastíssimo. Mas, assim, de certa forma, né, quando a nossa capacidade de sustentar carga de energia e liberar carga de energia está fluindo bem, a pessoa consegue estar vital, presente no que é agora, sem estar sobrecarregada, sem estar ansiosa. Né? Mas uma resposta simples para um tema vasto, tá? Porque a ansiedade, não existe uma ansiedade, existe ansiedade em diferentes camadas. Coisas que às vezes a psiquiatria nem fala direito, né? Tem um termo lá curioso, né, do TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Transtorno de ansiedade generalizado, né? Mas assim, de certa forma, se a pessoa consegue regular a carga e a descarga de energia no corpo dela, a ansiedade tende a se equilibrar. Será que a ansiedade por ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim? Algum grau de ansiedade é necessário para a gente funcionar na vida. Enfim. Como é que libera essa Né? Mas carga, assim? Como seria a liberação dessa carga, assim, em um exemplo? olha, então assim, eu tô correndo risco de ser reducionista, mas vou falando de corpo, vou dar uma ideia simples. Tem um exercício muito clássico da bioenergética, que é conhecido como grounding. Na verdade, eu chamo de arco para frente e arco para trás. Né? Se você vir, bota no Google grounding, assim, é o que mais aparece, que é um exercício clássico de bioenergética, que é basicamente encaixar bem as pernas e os pés, deixar os pés alinhados, relaxar o joelho e soltar o tronco para baixo. E deixar o tronco suspenso para baixo enquanto as pernas estão ativas. E respirar, soltando ar pela boca, botando som. Mas imagine só, o tronco ele está solto para baixo, então tem efeito da gravidade. E as pernas elas estão ativadas. Essa é a ideia. O tronco ele pode soltar e relaxar, enquanto as pernas estão sendo ativadas com mais carga. Né? Isso é uma coisa simples, coisa mais básica da básica da básica. Esse exercício que eu faço com todo mundo que aparece no consultório, quase todo mundo. Uma das primeiras coisas que eu tento fazer é um trabalho que nem esse. Aí a pessoa consegue reparar, mais ou menos assim, né? Nossa, eu baixo a cabeça, solto meu tronco, solto, né, minha cervical e fico um tempo sustentando isso. E quando eu volto, parece que eu estou mais centrado. Mas isso é um pequeno exemplo. Cada caso é um caso, tem diferentes situações, mas aliviar o excesso de tensão no tronco, na cabeça e ativar a energia das pernas. Isso é uma visão bem bioenergética sobre esse É tema. legal, porque ele é ator, então ele vai entender bem e vai realizar, hein, Fabiano? É,
Praticamente. Como sair do estado de melancolia constante? I don't know. Não, assim, porque assim, não dá, não tem uma fórmula nesse sentido. E assim, que melancolia é essa, né? Eu estou nesse momento lendo um livro, cadê? Que foi lançado mês passado. Ele foi lançado agora há pouco, de um grande psicanalista aqui. Ó. Olha o nome do livro dele que é interessante. Uma biografia da depressão. Ah, E o tema dele, na introdução, ele fala justamente isso, que a gente, hoje em dia, assim, a depressão se tornou um termo muito amplo. Antigamente tinha uma definição lá, a melancolia, o Freud falava de melancolia. Hoje em dia é um termo que inclusive se banalizou, né? Mas assim, tristeza por tristeza, todo mundo passa. Tem uma tristeza que é saudável. Quando essa tristeza se cronifica, a gente pode pensar em um quadro depressivo com maior ou menor gravidade, ok? Mas assim, dito de outra, vou falar agora novamente puxando um pouco para a bioenergética, né? Não é só essa visão, tem uma série de situações que envolvem esse tema. Mas, por exemplo, quando eu penso em questão de melancolia crônica, uma visão bem bioenergética é pensar assim, como que essa pessoa entende a própria vitalidade? Eu gosto, essa é uma frase que não é minha, que eu falei, que depois eu vi que replicaram na internet aí, que o oposto da depressão não é felicidade, é vitalidade. Então, assim, eu penso, quando eu penso em melancolia crônica, assim, como que a pessoa pode resgatar a vitalidade? Isso não é uma coisa óbvia, não é só tomar banho de sol e tomar suco de laranja, não. Porque, como eu falei, assim, o próprio organismo da pessoa pode não estar acostumado a sustentar um grau maior de expansão de energia. Na depressão, eu entendo uma coisa que acontece no corpo. O organismo da pessoa está deprimido. É uma perda de vitalidade que gera um estado melancólico. Então, é só um ângulo interessante para a pessoa pensar. E vitalidade envolve metabolismo, respiração. Porque uma certa visão da depressão é assim, não é nem tristeza necessariamente. É uma apatia, uma anestesia. Eu não sinto nem dor nem prazer, nem tristeza nem alegria. Como sair dessa apatia? Né? Como resgatar uma vitalidade? Quando a pessoa está mais vital, ela está sentindo mais. Sentir mais é sentir mais dor, mais angústia, mais sofrimento, mas também sentir mais prazer, mas também sentir mais alegria. Então eu diria que o tema é de como é sentir mais. Então não é uma forma específica, mas assim, como que é sentir mais, estar mais vital? Aí isso é um tema de um tratado de psicoterapia, que eu não vou entrar, mas é só um ângulo que eu acho interessante que às vezes não é tão óbvio assim. Pensar na melancolia como uma questão de falta de vitalidade e deixar, né, isso como uma busca. tem um filme do Los Von Trier, né? O próprio nome é Melancolia. Eu não vi esse filme, eu adoro esse diretor, mas esse filme eu não vi. Melancolia, vale a Eu, pena. eu acho o diretor fantástico, mas não é para todo mundo, mas acho ele muito bom. Não é para todo mundo, porque ele é muito, ele vai muito na ferida mesmo. É, nudes pode ser interpretado como uma ausência de barreiras. Nudes pode ser interpretado como uma ausência de barreiras. Acho que essa conversa surgiu assim, né? Acho que foi esse amigo meu que comentou isso, assim, porque a gente vive numa época que não tem mais oi, né? Assim, o que Uhum. eu reparo no meu trabalho, assim, a pessoa parece que assim, ela se apresenta já mandando uma foto dela nua, né? Cara, eu não vou ser dogmático, eu entendo que assim, em algumas situações, né, essa questão do nude, ela entra num certo contexto que faz parte do imaginário sexual da pessoa, né? Mas o que eu reparo é isso muitas vezes surge assim de uma perda do que você está falando no início. O que é intimidade? O que é o meu lugar íntimo? O que é uma coisa que eu divido com uma pessoa, duas pessoas? O que eu divido com um grupo de amigos? O que eu divido com a sociedade? Eu acho que a gente vive num ambiente que a gente perdeu essas referências até certo ponto. E muitas vezes o nude, eu acho que vem com uma forma da pessoa
se defender de uma intimidade mais profunda. É uma coisa que eu penso da sexualidade de forma total. Alguém chegou bem no papo do nude aí, né? Você quer fazer a pergunta de novo para a pessoa escutar? Posso fazer. Ai, Bela, meu Deus do céu, já chega ansiosa. Essa aí, ó, tinha que ter ouvido sobre ansiedade. Nudes pode ser interpretado como uma ausência de barreiras. É o que eu estava falando, assim, essa questão do nude, eu acho que é uma forma que as pessoas. Não só isso, tá? Eu fiz uma discriminação para entender que tem casos que acho que pode ser uma coisa até de uma certa sexualidade saudável, uma brincadeira, uma exploração. As pessoas estão isoladas, né? Assim, conheço pelo menos algumas histórias que isso entra num contexto legal, de uma exploração, de uma brincadeira, de uma coisa legal. Mas, assim, que uma coisa que eu escuto recorrentemente no meu trabalho é assim: nossa, o cara começou a falar comigo, deu 2 palavras e já mandou uma foto do pau dele. E eu acho que isso é uma forma de, assim, um medo da intimidade. Aham. O medo da intimidade, porque a pessoa atropela o processo, né? Porque ter intimidade assusta, sempre assustou. Sempre assustou. Nunca é fácil se abrir para outra pessoa. Nunca é fácil. Nem na saúde isso é fácil. Agora, a gente simplesmente cria uma defesa ainda mais sofisticada. Para realmente não ter uma identidade, não conhecer a pessoa, eu já mando uma foto do minha genitália aqui. Uma foto do meu pau, uma foto da minha vagina, pá, mando. E é uma forma de não ter. Eu entendo isso como uma forma de realmente entra naquela questão que sempre se fala hoje em dia, das relações líquidas, das relações voláteis. Né? É uma forma de não ter contato. É uma forma de se defender da intimidade. Né? Eu entendo assim dessa forma. Porque eu não sustento uma intimidade, eu logo revelo tudo. É o que eu. Será Assim, que, eu lembrei Hugo, de um autor, desculpa né? te cortar, só para dar um parênteses, que eu senão vou perder igual criança. É, será que também é uma forma de proteção mesmo? Porque também tem isso que você falou, do medo, coisa e tal. Porque você está atrás de um telefone, né? Ou de uma câmera, você não está realmente com a pessoa. E aí eu estou protegido, né? Porque essa pessoa não vai me tocar, ela não está me tocando de verdade. Eu estou atrás de um aparelho, eu posso desligar a qualquer momento, eu mando nisso, eu mando em que eu vou mandar, o que eu vou mandar em sentido de imagem. Eu, é muito louco, né? Porque é muito. Você se protege de uma certa maneira, porque você coordena o que você envia e você coordena o quando você não quer mais ver também. E você repara como que isso pode ser alienante para o próprio corpo da pessoa? Não, Porque como? tem uma ideia, tem uma certa ideia, tá? Assim, que às vezes o nosso corpo, assim, ele quer prazer, mas ele tem dificuldade em sustentar o prazer. A gente pode ter medo de sustentar uma excitação física que passa desse limiar aqui. Passou disso aqui, vem o pânico. Isso é isso que eu entendo como repressão sexual. Não tem a ver com transar mais, transar menos, transar com 15, transar com zero. Para mim não tem a ver com isso. Tem a ver com um corpo que sustenta a experiência do prazer ou não, a excitação. E quando eu estou só mediada por uma tela, eu estou completamente defendido e meu corpo continua intocado por um outro ser É, humano. isso que eu tô Então falando. eu nem me desafio, eu nem chego perto da questão do tema central, que é o medo da intimidade, o medo da intimidade física, tá? Isso é um tema muito vasto, que eu entendo assim, as pessoas falam, né, assim, repressão sexual. A atuação sexual, a atuação quer dizer, a pessoa atuar, vai transar, né? As pessoas entram no senso comum que, tipo assim, transar em volume, em quantidade, seria o contrário de repressão. Não tem a ver com uma certa visão terapêutica, bioenergética. Tem a ver com uma certa qualidade dessa experiência, que tem a ver com sustentar uma expansão da excitação, uma expansão do prazer e uma descarga, né? Então, assim, eu acho que esse medo continua. Então, a pessoa que controla ali, né? Eu só vejo a imagem,
No mundo virtual não existe o A2, exatamente. Inclusive, uma coisa que eu cada vez mais tenho escutado, tá? Que eu acho bem interessante, assim, e Cassiano, trágico. querido. Beijo, Cassiano. Quanto tempo, hein? Saudade de você, jovem. Vai, desculpa. É uma sensação que eu escuto de tempos em tempos, assim, um relacionamento que começa na internet, tem aquele momento de sexo virtual, aí uma das duas pessoas fala, vamos se encontrar pessoalmente? Aí tudo desanda a partir daí. Enquanto se mantinha no virtual, enquanto trocava nude, enquanto tinha masturbação do lado de cá, do lado de lá, tudo lindo. Vamos se encontrar? Vamos pro concreto? Vamos se tocar de verdade? Ghosting. Desaparecia. Medo. Né? E tem algumas pessoas que só fazem isso. Tem pessoas que só conseguem se relacionar. Eu conheço algumas histórias do meu trabalho que eu já acompanhei. Basicamente isso. Só consigo me relacionar se eu estou a X quilômetros de distância da pessoa. Na pandemia, isso, em alguns casos, se agravou. Porque o medo na intimidade, eu acho que a gente pode falar de o que quiser, assim, sabe, do momento que a gente vive coletivamente, como né, um momento de exploração sexual, mas o medo da intimidade, eu acho que nunca foi tão grande quanto é hoje. E, Intimidade. e tem também a questão da aceitação, né, Hugo, que você está me falando, está me vendo a imagem. Hoje eu estava, desculpa, eu estava no Instagram e vi um stories de uma conhecida, de uma amiga, que ela tá falando assim, eu peguei o stories pela metade, ela falando assim, não sou eu não estou no Tinder. Como é que as pessoas têm a capacidade de pegar minha foto e botar no Tinder, como se fosse a pessoa? Não sou eu. Não sou, gente, não sou eu. Um amigo meu veio me falar que ele tá no Tinder, aí viu minha foto. Eu não tô no Tinder, eu não tô no Rap, eu não tô no InSeekers, eu não tô no Babu, não tô em lugar nenhum. Gente, por favor, não. Se alguém quer me chaveca no direct no Instagram. Não estou em nenhum aplicativo. Caramba, eu fiquei pensando, meu Deus, a capacidade de pegar a imagem de uma outra pessoa para se passar por ela. Quer dizer, essa pessoa não vai para o real, para o concreto nunca, né? Assim, ela pegou a imagem de uma menina, Eu acho isso muito ela é assustador. bonita, e aí pegou, assim, então, supostamente ia ter uma questão do afago, ou suprir a carência pela comunicação nem visual, porque nem ia dar, porque ia ver que a foto não condiz com a pessoa, ia ser uma comunicação em mensagens, em áudios. É só fantasia mesmo, é só Caralho. ideia mesmo, é só abstrato. Meu Deus do céu, que Surreal, cara. coisa. Tô É uma emocionado. engraçada. E assim, é real mesmo, porque eu conheço ela. Vou fazer uma live dia 14, que são duas meninas que estão empreendendo. Eu chamei as duas. E uma das meninas, não vou falar o nome, porque não sei se ela quer que fale, mas eu acredito que ela vai falar, porque ela é bem, bem expansiva, ela é bem autêntica, mas eu não vou falar não. Mas é verdade, cara, eu não falaria essa mentira, assim. Não, é de um, Não, eu acredito. A questão, eu não, me mas eu tomei surpreendo um assim, que susto sempre. também. Eu tomei um susto. Eu me acho super desenvolvida. Eu falei, caraca, pegou a foto da menina. Eu não tô- E aí ela mostrou depois como tá a foto dela dentro do Tinder. Quer dizer, printou as fotos dela do Instagram e colocou no Tinder. A pessoa fez um perfil fake no Tinder Exato. de uma outra pessoa pra não sei o que fazer. Aí o amigo vendo lá, o amigo dela vendo e falou, ué, ele dá um match em você, minha amiga. E eu sei que você não usa o Tinder. Catfish. É, famoso Eu não catfish. conheço essa expressão, não. Eu Não conheço também essa não expressão. conheço, Cassiano, desenvolva. Vamos lá. Então o Cassiano vai entrar até nessa pergunta aqui, nesse tema. Qual é a função da arte na saúde mental? Eu já sei a minha resposta, mas eu passo para você. Olha, essa também é uma resposta daquelas muito vastas, assim, tá? Posso comentar, assim, que nesse momento eu estou fazendo uma outra pós, né? Uma pós-graduação online, né? Que eu estou gostando muito, em psicologia analítica, ou seja, psicologia junguiana, arte, não, mitologia, contos e arte. Tem um elemento de arte, né? Psicologia junguiana, mitologia, que eu sempre gosto de mitologia, contos e arte, né?
E tem essa ideia, assim, né, de que a arte, ela é uma expressão do nosso inconsciente, é uma forma de nós tentarmos resolver questões do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente é a origem da nossa criatividade, a certo ponto, né? Então, assim, a arte, assim... Eu também sou músico, sabe? Eu sei que eu não falo tanto disso, tenho projetos meus que estão sendo fecundados aos poucos aí, já há muito tempo, né? Mas eu também sou muito perfeccionista e eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria para trabalhar com isso. Mas eu entendo a arte como um resgate de nossas dores, nossas capacidades de expansão. Eu acho que a arte tem um lugar de muita lucidez também, né? Por exemplo, assim, quem não conhece, vale a pena conhecer o trabalho da Nise da Silveira, lá em Engenho de Dentro. Tem vários artistas que ela ajudou a se aperfeiçoarem lá, que em outra instituição, em outra situação, seriam taxados como esquizofrênicos e deixados para lá. Mas é um trabalho que a Anísia Silveira, que é uma psicóloga junguiana, foi, né, uma grande revolucionária, uma grande pensadora aqui do Brasil, porque ela entendeu o papel reparador da arte. E ela trouxe isso para pacientes graves daquela instituição. E teve vários artistas que surgiram de lá. Não foram um só ou outro, foram vários. Que são pessoas que conseguiram trazer um sentido para a própria dor, para o próprio sofrimento através da arte. A arte ajuda a gente não só a expressar, mas criar, condensar certas ideias, condensar certos símbolos que podem ser muito reparadores. Isso é algo que eu pego bem, bem da ideia do Jung, assim, né? Mas a arte, eu acredito que ela tem a ver, no melhor dos casos, quando é uma coisa que vem da intimidade da pessoa, com uma função de reparação, expressão muito grande. Cultura, de forma geral. A gente, por mais que seja uma profissão, mas as artes sempre tiveram as suas vicissitudes, mas o ser humano precisa de arte. A gente viu nessa pandemia como que isso é necessário, não? Você pode falar mais disso do que eu até, Sim. mas se não fosse os atores, se não fosse, né, o que a gente está vendo, sei lá, no YouTube, na televisão, escutando música, entre outras áreas, mas nossa, a gente estaria morto por dentro. Sim, até voltando à Anísio da Silveira, ela fez uma exposição com os esquizofrênicos, né? De arte, assim, ela fez uma galeria com eles, com o que eles produziram. E ela foi uma das pioneiras, né? Foi a mulher naquela época lá que, uma das únicas, né, que estava à frente desse projeto de expor artisticamente a forma de expressão esquizofrênica que os pacientes tinham. Estou falando isso, olha, o livro é com. Ah, falando da arte, porque eu remeti ao filme. Eu remeti ao filme que a Glória Pires fez, a Nilce, né? Glória a Deus. E Isso, aí, isso. caraca, Cassiano, ele escreveu mesmo. Tem um programa chamado Catfish, que tem uma versão americana e brasileira que faz uma investigação sobre pessoas que se Ah, relacionam com perfis falsos e descobrem que se relacionam o tempo todo com uma fã. Caraca, nem sabia disso. Cassiano também é cultura, hein, Cassiano? Olha só para não perder muito. É muito legal, obrigado pela informação, Cassiano. E quem tiver perguntas, podem fazer também. Você quer falar sobre isso? Você sabe desse programa? Eu não conheço. Eu não tenho nem como discorrer. não, agora que ele falou, eu lembrei, já escutei falar. É um programa que tenta rastrear perfis falsos na internet para expor essas pessoas que criam perfis falsos para se relacionar. Aí vão lá e desmascaram a pessoa. Aí, exagerando, mas é aquela ideia, né? Uma pessoa se faz passar por uma menina adolescente de 7 anos e é um homem barbudo de 50 anos, entendeu? Coisas assim que acontecem. Que Esse isso? é o clichê desse tipo de história, assim, né? Mas não tem nem o que dizer, é uma situação gravíssima, muito triste. Tem aquela questão, né? A MTV, passava na MTV. Não Tem essa questão sabia. desse impulso afetivo, né? A gente precisa, tem um lado nosso, nós, pelo menos né, nós que não ainda viramos gurus, assim, não fomos para a montanha totalmente, nós precisamos se relacionar. Mas até o próprio, eu Isso estava é, inclusive, um impulso conversando, biológico. estava conversando aqui em casa, sabe, Hugo? Até as pessoas que foram, né, que foram ermitões ou, enfim, subiram montanhas e foram meditar pro resto da sua vida, eles passaram por alguém, eles se relacionaram com alguém no caminho, né? Até chegar em tal lugar. Todo mundo se relaciona. Todo mundo tem fuga. Todo mundo se relaciona.
Eu acredito que a gente veio para cá para aprender a se relacionar, né? Para aprender. Concordo, Não concorda? concordo. Ah, concordo. Concordo, concordo, concordo. O André Pimentel pergunta o seguinte: como reagir à rejeição constante que sofremos como atores? Perguntou para você, não perguntou nem para mim. Que assim, eu acho uma pergunta bem difícil. Bem difícil. Mas Rejeição, né? Fala sobre rejeição. assim, é bem difícil. E o que eu posso começar a falar sobre esse tema, assim, tá? Porque isso me sugere, no primeiro momento, assim, eu penso no tema da resiliência. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Talvez você conheça, eu conheço pessoas que podem passar por uma experiência de rejeição e tá legal. Segue a vida, sem grandes dramas. Isso, não tô falando da pessoa que se defendida, né? Nossa, eu não me importo. Não tô falando disso, não. Tô falando que tem pessoas que, naturalmente, por uma questão de uma certa saúde que elas têm, elas entendem que a nossa vida é relacionamento e relacionamento implica rejeição. Meu santo não bateu com o seu. Isso é parte da vida. Eu converso com você, não converso com outro, né? Vocês me procuram para terapia, não procuram outro, e vice-versa. Isso é natural. A vida é essa, né? Mas assim, o tema da rejeição faz vir à tona as nossas questões mal resolvidas com o tema da rejeição, com o tema da perda, com o tema da autoestima, com o tema do amor próprio, da perda do amor. Então, assim, tem uma questão que também é a saúde constituinte da pessoa ou os temas que invocam isso na pessoa. Eu penso pela questão, uma questão subjetiva também, né? Porque rejeição por rejeição faz parte da vida. Faz parte, assim, frustração faz parte da vida. Tem uma capacidade sadia de lidar com frustração. E vão ter aquelas pessoas que, por uma questão constituinte delas, da história emocional delas, vão ter mais dificuldade de lidar com frustração, mais dificuldade de lidar com rejeição. Então a gente já tem por aí só, já tem um certo campo de exploração. Como pensar de outra forma? Que talvez você, como ator, uma pessoa como ator, que tem algumas profissões, não só de ator, mas de psicoterapeuta também, por exemplo, que você vai ter que ser forçado a lidar com esse tema de cara. Que isso pode ser um grande amadurecimento, porque ninguém escapa disso. Algumas profissões simplesmente vão ter que lidar com isso de frente. Mas rejeição é um tema humano, né? E é uma questão assim, de entender assim, que o nosso valor pessoal não necessariamente depende do que o outro vai dizer, porque a rejeição é um fenômeno da vida, é um tema que faz a gente se reconectar com o tema das nossas fronteiras pessoais, né? Entender que não é pessoal, entender que é um processo natural. E assim, que perdas, que rejeições que eu não consegui processar na minha vida pessoal, né? Eu lembro de um exemplo assim, recente, assim, né? De uma cliente minha comentando de um conhecido dela, que é um homem que se relaciona, que nunca namorou, tentou namorar uma menina e a menina não quis namorar com ele. Ele ficou assim, como se fosse para morrer. Mas era uma pessoa que nunca tinha vivido essa experiência de rejeição. Então, assim, à medida que a gente vai se abrindo para a vida, a gente vai entendendo cada vez mais que a rejeição é um tema da vida e é um tema que todo mundo me escapa, né? E isso, no melhor dos casos, isso vai gerando um senso básico de segurança, porque não tem a ver com uma coisa da pessoa, tem a ver com sintonias inconscientes. Por que eu aproximo de tal pessoa e não de tal pessoa? Meu gato tem isso. Chega uma pessoa lá, conhece uma outra pessoa, ele vai lá cheirar. Tem uma outra pessoa que ele não vai cheirar. Então, assim, isso é uma questão de afinidade que não tem a ver com uma questão pessoal da identidade da pessoa, mas lidar com isso faz parte da vida. Até diria que pode ser um certo presente da existência, a pessoa, como profissão, ter que lidar com isso o tempo todo, porque é um grande amadurecimento. Mas, assim, a pergunta que fica: como que é isso na sua história? Como que é isso na sua história infantil? Como que é isso na sua história familiar? Né? Sua mãe te protegeu demais? Sua mãe te rejeitou demais? Você não teve tantas experiências de relacionamento assim para aprender a lidar com isso? Não sei. Mas que tem um tema que é da intimidade da pessoa, tem. Né? Então, assim, não é uma resposta complexa. Não, assim, não é uma resposta fácil, é complexa. Né? Mas é uma grande oportunidade de amadurecimento. Isso eu não tenho a menor dúvida. A gente fala na nossa profissão que o não a gente já tem. O não a gente já tem. Mas
Não em qualquer uma, Mas né? assim para todo É, mundo. o não já tem. Então, o Abu Janra falava, o Antônio Abu Janra falava uma coisa do fracasso muito boa, que eu esqueci também a frase, né? Ele provocava muito o fracasso que nos faz ter sucesso. Era uma coisa nesse sentido, assim. É, como é que você pensa na vida pós-vacina, entrando agora na situação Covid? Mais um tema desses amplos, assim, mas São perguntas de. coisa que eu já pensava antes disso São já, pergu... né? Que acho que vai Quem que ter. tiver pergunta pode fazer, tá? Essas perguntas que eu estou fazendo para o Hugo foi construída durante a semana que a gente foi recolhendo dos amigos, conhecidos, pessoas que entravam em direct, WhatsApp, e aí. Não, mas é uma coisa que eu já pensava antes da vacina já. Antes da vacina eu já pensava assim que no melhor dos casos, né, a gente vai passar por uma grande readaptação em vários níveis. Eu lembro que essa semana o Google vai jogando certas coisas pra gente. Jogou um artigo lá pra mim que falava sobre como que tem jovens, não acho que no Brasil não, mas jovens que estão querendo, rejeitando a volta às aulas presenciais. Jovens que estão tendo crises de pânico e ansiedade porque não querem voltar para a escola, né? Isso eu já achei interessante, que eu já estava pensando lá atrás que nós vamos passar por um momento de readaptação que não vai ser tão simples Eu assim. acho que não só jovens, né, Lugo? Tem pessoas realmente confinadas que saiu uma, duas vezes nessa pandemia e que não sei como é que vai ser essa volta. Sim, não só jovens, mas é que foi um artigo Aham. escrito por um jornal internacional. Isso me chamou a atenção, porque já era uma coisa que eu já estava antecipando. E eu penso muito, eu acho que comentei com você numa outra live dessa, eu penso muito na questão do toque em si. Hum, Nós vivemos uma cultura latina, a gente está acostumado a se abraçar. E assim, eu ainda não me sinto à vontade de abraçar as pessoas, assim, eu não me sinto nem um pouco à vontade, né? Assim, vem a pessoa vem me abraçar, não, né? Assim, essas são as pequenas coisas que não são pequenas coisas, são grandes são coisas. grandes Então, assim, coisas. essas readaptações eu acho que vão ser temas centrais. Porque nós precisamos, especialmente na nossa cultura, a gente precisa desse toque, a gente precisa desse resgatar esse tipo de vínculo, esse tipo de estilo de se relacionar do brasileiro, do latino, né? Eu imagino uma grande fase de readaptação que vão trazer à tona temas novos de conviviabilidade, porque a gente vive uma situação completamente excepcional que traz à tona medos irracionais, traz à tona medos fóbicos, né? Vai culturar lugares muito íntimos. Eu conheço pessoas que nunca saíram na pandemia. Conheço pessoas que estão em festa como se nunca tivesse assistido a pandemia. É uma coisa. Né? Então, assim, eu acho que vai ser um resgate da nossa forma de se relacionar que pode ser inédito na nossa história humana, assim, né? E muito necessária. Ao mesmo tempo que acho que tem muita necessidade de contato também tem muito medo também. E faz sentido, porque é uma experiência de trauma coletivo. E trabalhar trauma é difícil, imagina um trauma coletivo. Então, assim, eu diria assim, muito devagarzinho vamos se reabituar a estar com o outro, a se aproximar do outro, a ter intimidade. Eu tô falando assim, né? Encontrar com os amigos, o que é isso? Não lembro mais. Né? Enfim, acho muito delicado. O Cassiano fala que passamos da ficção à realidade, de agora voltar à realidade 100% vai ser difícil. Viveremos sempre esperando uma nova situação que demande isolamento. Uma geração traumatizada como numa guerra. É, É, tem isso. E eu me preocupo especialmente com mais jovens. Eu acho que se já estava difícil antes, agora então, nossa, mãe. Eu acho que talvez assim, que nem engraçado. houveram, né, nas guerras passadas, houveram guerras passadas, assim, né? Aquela geração que volta da guerra, engravida, tem um bando de bebê, e marcou uma geração. Eu quero saber qual que vai ser a marca dessa geração, porque, assim,
é um trauma coletivo. Um trauma coletivo diferente, porque não é a guerra, que a guerra ainda tinha certas situações, assim, de um certo tipo de solidariedade que é diferente da solidariedade de hoje. Eu acho que hoje em dia tem a solidariedade, eu acredito nisso, mas é uma solidariedade que nem é nossa aqui. Eu tô te vendo aí, eu tô aqui. Entendo. Isso aqui, que nem eu falei da intimidade do toque mais cedo aqui, né? Eu realmente acho, como psicoterapeuta corporal, que o tema do toque vai ser uma grande questão. Uma grande questão. Que vai É envolver engraçado, né? Você está falando isso, eu estou cura. pensando muito sobre a questão de ver amigos, né? Que eu vejo e engraçado, ninguém se toca, isso está virando natural. Não está virando mais uma questão de estamos numa... Eu sinto, isso é uma coisa muito particular que eu estou falando, eu, Bruno. Estamos vivendo uma pandemia, então ninguém se toca por uma proteção. Acho que está virando, está normalizando, está normatizando isso. Assim. Ok, se aí eu aqui, pronto, tá tudo certo. Eu acho que tem um medo aí que vai demorar para passar. Uhum. Eu também não sei, a gente tem que ter É, paciência, mas assim. são Eu, especulações, né? eu tenho uma Mas fantasia. Eu tenho uma fantasia minha de, eventualmente, depois disso tudo, fazer uma série de trabalhos em grupo, legal, workshops em grupo, de um final de semana, 2 dias, com esse tema, né? Resgatando contato, legal. restabelecendo vínculo, resgatando o toque. O que é ter contato humano? Eu tenho vontade de fazer um trabalho desse quando for o momento, tá? Não Sim. tão cedo, mas assim, porque eu acho que para algumas pessoas isso vai ser um grande tema, assim, né? E é algo muito fundamental na nossa saúde humana. O toque nos constitui. Eu sou um psicoterapeuta corporal, meu trabalho envolve toque. Eu gosto disso, sabe? Assim, o trabalho ele naturalmente flui por esse caminho, né? Assim, é um grande tema. E a minha direção é toda completamente minha forma de lecionar em cima do corpo, cara, é muito louco, né? Porque você expande, você descobre seus traumas através do corpo do Falou tudo, outro. falou tudo. E aí você não ter isso é uma reinvenção total de, um, de uma reinvenção individual do corpo, online no meu caso, falando, dando uma aula para ele, essa pessoa em casa ter a percepção dela sozinha e se conectar com os outros que estão online nas suas janelas do Zoom. É uma loucura para mim, imagina para eles e para todo mundo, é uma readaptação total que a gente é capaz de passar porque nós somos adaptáveis, já passamos coisas assim bem em outras gerações, não sei, igual ou pior, ou não tem nível de eleição de quem foi mais ou menos, né? A gente é uma especulação. Fabiano, eu já fiz a sua pergunta, você vai ver na live gravada, tá? Sobre ansiedade. Ele respondeu muito bem, inclusive praticamente. Vamos lá. Pessoal, a gente está chegando a uns 12 minutos para o final. E aí, quem tiver perguntas e quiser fazer, pode fazer. Cassiano, você também pode fazer, você está participando bem. Vamos lá. Como diferenciar de forma simplificada estafa de depressão? É uma pergunta dessas também capciosas, tá? Porque vou tentar ser breve. Uma das principais crises que eu vejo acontecendo na pandemia é a crise da estafa, do esgotamento, do burnout. Eu tenho muitos clientes que trabalham em empresas, as empresas entraram nesse momento pandêmico e simplesmente não existe mais divisão entre o trabalho, né, o espaço de trabalho em casa e o espaço doméstico. Então é um momento que o trabalho invade o espaço doméstico, o que gera uma sobrecarga que acho que nunca existiu antes. Assim. Sempre teve o tema do burnout, é um tema contemporâneo, mas assim, como a gente vê agora, eu acho assustador, tá? Então, assim, existe uma classificação no CID, Compêndio Internacional de Doenças, do esgotamento, em inglês burnout, em português esgotamento. É uma classificação de doença que fala sobre o que a gente está vivendo agora, mas já existia antes. E entre essas possibilidades de sofrer de esgotamento está a depressão. Está essa questão da pessoa ir tendo pensamentos
depreciativos, perda de esperança, perda de vitalidade. Então pode ter um grau de estafa que leva à depressão, tá? Mas a pessoa que ela é primariamente depressiva, muitas vezes tem um outro antecedente, vem de uma outra origem, tá? Porque uma coisa que eu reparo muito, por exemplo, uma pessoa que é classicamente deprimida, ela pode dormir 12 horas e continua cansada. Ela pode descansar, passar dias assim e continua cansada. Uma pessoa que vem de um lugar de estafa, de esgotamento, se ela segue o tratamento, se ela segue a recomendação. Isso eu conversei com uma psiquiatra que eu indico algumas pessoas. Tem um psiquiatra que eu gosto muito, que eu indico alguns pacientes. E assim, ela conversou comigo, assim, que sabe, um tratamento para burnout, para estafa, esgotamento psíquico e mental, psíquico, mental, físico, é a pessoa parar de trabalhar durante 6 meses. Muitas vezes, para uma pessoa que trabalha numa empresa, isso é impossível, a pessoa vai ser demitida. Então, é esse o conflito. Mas quando a pessoa consegue parar, a tendência é as questões de humor, entre nisso a questão da depressão, ser aliviadas. Se a pessoa tem uma questão de depressão crônica, mesmo ela tendo essa pausa, as questões básicas do humor deprimido não desaparecem. Então, eu diria que uma diferenciação é essa. A pessoa estafada, se ela respeita o espaço de pausa, espaço, descanso, seja um mês, seja 6 meses, os sintomas do humor tendem a ser aliviados. A pessoa que é um deprimido crônico, nem parando de trabalhar, nem parando os estímulos estressores, necessariamente muda o quadro de humor. Então, nem descansando, a depressão para. Se a depressão para descansando, é porque a pessoa tem um quadro primariamente de estafa. Essa é a resposta que eu posso dar. Uma baita resposta, elucidadora, assim. É, como proteger. Como, isso está bem no seu. Como proteger a nossa quinosfera? Tem que explicar para. Como que é? Como proteger a nossa quinosfera. E aí você tem que explicar Eu entendi a o que é a pergunta. quinosfera, né? Bom, você quer explicar, assim, que eu Eu? te conheço, você já falou sobre isso comigo. Não, você quer explicar o que é quinosfera? Eu não. Você. Não, Bruno, quinosfera é um termo que eu conheço através de você. Ah, sou eu que. Mas falaram isso aqui, ó. Como, não, não é minha pergunta, não. Como proteger a minha quinosfera? Será que. Ó, Então, não é a Bruno, minha pergunta. não, ok, mas o termo quinosfera eu conheci através de você. Ah, Não é tá. um termo da psicoterapia corporal, não é um termo da Ah, é. psicologia. É um termo que eu acho que vem do teatro. Um. Quinosfera, é o que eu entendo, sem muito estudo ou de orelhada, é o nosso círculo, é o nosso diâmetro, né? O nosso 360 graus. E a gente protege essa quinosfera. É o limite corporal fictício, exatamente. Exatamente, Cassiano. O que é fictício? É, Ah, porque é fictício fictício que a tá. gente não enxerga, né? A gente não está vendo. Eu acredito que ele esteja Hum. falando isso. Que é esse limite Hum. daqui a gente tem essa amplitude, né, atrás, à frente lá, dos lados, e a gente protege a nossa quinosfera, não deixar Eu entrar nessa chamaria, eu quinosfera. chamaria de membrana. Eu Membrana. chamaria de membrana. Tem um grande psicólogo, um grande psicanalista, que hoje em dia ele é muito estudado, que desde os anos 50 ele existe, mas assim, é uma pessoa que até hoje é muito relevante, que eu gosto muito, estudo muito, que é o Winnicott. É um psicanalista inglês que ele reinventou a psicanálise a partir da ótica dele. E ele é uma pessoa que estudou primariamente bebês e crianças e psicóticos esquizofrênicos. Ele desenvolveu um corpo teórico lindo. Ele tem uma linguagem muito acessível, uma linguagem muito fácil, muito intuitiva de entender. E através dele eu aprendi essa ideia que para nossa saúde emocional nós precisamos de um certo grau de uma membrana psíquica e um certo grau de contorno corporal. Quem não tem isso é como se tivesse uma ferida a céu aberta, como se tivesse eu ralei meu joelho e eu não botei band-aid e eu vivo assim. Então, assim, nós, para funcionar, precisamos de uma membrana. Aí eu vou provocar, eu acho interessante, porque uma membrana não é uma muralha, e uma membrana não é uma peneira, ela é uma membrana, ela regula o que está dentro e o que está fora. E nós precisamos disso, né? Assim, como... Mas a pergunta é vasta, como que é a pergunta?
Nós, Como proteger? como proteger? Até a ideia de proteção é interessante, porque se isso é uma coisa integrada nossa, isso só acontece. Mas como que estarmos conscientes das nossas fronteiras? Eu diria sim, né? Mas assim, às vezes as pessoas não reparam que elas não têm um senso de fronteira estabelecido. Questões de estafa, de cansaço, de dificuldade de dizer não, dificuldade de estabelecer limites. Exatamente, eu vou Isso tem chegar muito a ver então numa com isso, mesma cara. pergunta, então emendar, desculpa te cortar. Por que para algumas pessoas o não é tão difícil? E aí está nesse mesmo contexto do assunto. Eu não sei se é senso comum, acho que não é senso comum isso, vou falar sobre isso. Porque, assim, é muito interessante que o nosso desenvolvimento humano, o não vem antes do sim. A criança, quando ela vai chegando ali aos 2 anos de idade, que isso está envolto ao desenvolvimento psicomotor, a criança começa a andar. Você tem 3 filhos, você deve ter acompanhado isso em algum momento aí. A criança começa a andar, ela começa uma relação com o espaço. Isso normalmente começa em torno de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Ela está andando, ela começa uma relação com o espaço, mas ela ainda precisa de ter uma organização com a base de segurança, né? Eu olho, meu pai está ali, minha mãe está ali, tô tranquilo. Isso é uma coisa muito primitiva nossa, né? Mas esse é o momento que a criança está começando a definir o que é o dentro e o que é o fora. O que é os limites do meu corpo, o que está fora do meu corpo. Essa é a relação com o espaço. Coincide com o momento que a criança está aprendendo a dizer não. A criança tem um momento de desenvolvimento que chega mais ou menos aos 2 anos de idade, que ela aprende o não. O não é estruturante para a nossa psique. O não é uma função, é uma palavra que é uma função. Tem um momento que a criança começa a dizer não para tudo. Não, 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 não. Eu tenho uma história que minha mãe me contou, quando eu tinha mais ou menos essa idade, ela me ofereceu uma batata frita. Teoricamente, uma coisa muito gostosa de se comer. Me ofereceu. Eu fiquei falando, não, 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 não. Ela botou na minha boca, enfiou na minha boca. Achei uma delícia. Parei de dizer não. Mas eu ficava repetindo não. O não, ele tem um aumento no nosso desenvolvimento que ele chega como forma de tentar estruturar nossas fronteiras. E isso é muito delicado. Dependendo da situação de vida que a gente viveu nesse período de invasão, de, sabe, esmagamento, pais muito opressivos, pais que impõem a própria vontade, que não respeitam a vontade da criança, eles esmarram a criança e a criança para de dizer não. Né? Tem várias variações desse tema, mas é basicamente isso. O momento que a gente está começando a fortalecer nossas fronteiras é o momento que a gente está começando a entender a nossa relação física com o espaço, entender a relação física com o nosso próprio corpo. E se tem falhas nesse processo, a gente não entende o que é o não. A gente não entende o que é o nosso contorno corporal. E a gente não entende o que é a nossa relação com as outras pessoas no nosso espaço. É um tema vasto, mas assim, o não ele é estruturante. Quem não diz não, não sabe dizer sim. Até anatomicamente, esse movimento ele é possível no ser humano antes desse movimento. Isso é uma coisa evolutiva interessantíssima. Eu só consigo. Primeiro eu faço assim, depois eu faço assim. Isso exige muito mais desenvolvimento do que isso. É verdade. Então, essas coisas são interessantíssimas, assim, mas o É não é muito, é estruturante. muito mais solto do que assim. Assim é quase mais metódico, mais preso, né? Uma coisa mais Exige mais, assim, estrutura física fazer isso do que fazer isso. Então, assim, o não, ele vem primeiro, porque o não tem a ver com contorno, com fronteira, com limites saudáveis, com um exercício saudável da nossa vontade. Dizer não é o que permite relações saudáveis também. A gente esquece isso. A gente acha que relacionar é se submeter a tudo. Isso não é só relacionamento amoroso, relacionamentos com amigos, relacionamentos de qualquer forma, com instituições. O não é a liga que permite um relacionamento saudável. Então, fica essa ideia, são coisas muito amplas, mas isso também, o não também tem a ver com uma certa organização corporal, que tem a ver com essa quinosfera. É antes disso também é antes disso, tá? É antes dos 2 anos, mas os 2 anos, esse processo de autonomia, de contorno, ele vai que meio que se solidificando também.
né? Mas essa ideia, que o não, ele nos faz muito bem, basicamente. Os nãos vão permitir a gente falar muitos sims, né? Exatamente isso. Olha, É isso. olha só, o Cassiano falou lá acima que o quinosfera é um termo vindo do Leonardo da Vinci. Eu nem sabia disso. Olha só, também não Ele sabia, dá que uma interessante. explicação lá em cima. Bom, vamos lá, a gente está chegando Legal. ao final. Quem tiver perguntas, faça agora o Cálice para sempre, ou vai lá no Instagram do Hugo e faça diretamente para ele. Hugo, a gente vai manter. Pode fazer. Vale, desculpa. Não, pode fazer pergunta no meu Instagram, acho bem legal, tá? Exato. E a gente vai manter toda a última sexta, vamos tentar, né? Só para as pessoas que estão aqui. Olha, eu acho legal, eu acho que pode ser interessante a gente pedir sugestões de temas mais específicos. Sim. Isso eu acho interessante Fazer um também. Mas tema. assim, queria comentar com você, eu acho divertido, assim, eu gosto de fazer live, eu acho divertido, eu gosto de ser conduzido, assim, pra mim é uma coisa que é até agradável, pra mim, assim, é algo que eu gosto de fazer. Mas, assim, eu no meu Instagram, eu tenho um roteiro interno de temas que eu vou explorando. Eu vou ter uma pequena mudança daqui com o tempo, que eu vou focar mais num certo tema. Daqui a alguns meses, provavelmente, eu vou entrar num período que eu vou falar mais sobre depressão, por exemplo. Legal. Eu vou ficar um tempo nesse período para tentar falar da questão da depressão em relação ao corpo, desmistificar certos temas que eu reparo sobre depressão, mas é uma coisa daqui a algum tempo, né? Então, meu Instagram daqui a pouco vai ter certos temas que vão durar meses, né? Daqui a pouco, não é agora não, daqui a um tempinho ainda. Mas assim, eu acho muito interessante consultar os temas que podem ser interessantes. Você tem um público que é seu, que você conhece. Eu adoro falar com atores, assim, acho ótimo falar de arte e tudo mais. Falo sobre corpo, falo sobre psicologia, falo sobre temas contemporâneos, mas se tiver temas direcionados, eu acho que pode ser interessante. Mas assim, é o seu canal. Eu estou aqui Vamos porque eu pensar. gosto de falar. Vamos pensar nisso. Vou pensar, mas a gente pode manter essas últimas sextas assim, porque as pessoas já vêm focadas e vai dando sugestão de tema, a gente vai pesquisando junto. E é interessante, porque aí a pessoa já vem na última sexta, já sabe que vai ter, já sabe que vai ser respondida, ou até a própria pessoa indica um tema, que pode ser interessante também. Ah, isso é bem Eu legal. acho essa coisa de estar mais aberto, de estar mais vulnerável, no sentido de não estar tudo programado, muito interessante para esse tema assim, terapêutico do nosso pensamento, da nossa mudança como ser humano, ainda mais nesse momento. Eu acho que ela é super benéfica para as pessoas que vão ouvir agora, que estão ouvindo agora e vão ouvir depois, inclusive no YouTube, vai para o YouTube, tá, gente? Todas as minhas Hum. lives vão para o YouTube, porque tem pessoas, inclusive minha mãe, não tem Instagram. Vamos lá. Vou tentar ler essa aqui. Que medida que a gente tem tomado nos tempos atuais de proteção que você quer adotar para sempre depois que a pandemia acabar? Ah, legal essa pergunta. Que medidas você tem tomado de proteção que você vai adotar para sempre depois que a pandemia acabar? Olha, eu acho a pergunta muito ampla. Eu vou falar uma coisa pessoal, pessoal do meu trabalho, assim, tá? Porque tem alguns casos que em tempos recentes eu tenho atendido presencialmente, né? Mas assim, que tem alguns casos que muitas vezes precisam ser presencialmente, né? Eu tive uma consulta com o meu otorrino hoje de manhã, né? Eu tenho um otorrino, fiz uma cirurgia de nariz um tempo atrás para melhorar minhas vias nasais, assim, e tem uns 3 meses de cirurgia, assim. Eu comentei com ela, assim, eu muito preocupado, cuidadoso com a minha saúde, né, assim, eu comentei com ela, olha só, eu não tive Covid, assim, eu nunca tive Covid até agora. Fiz vários exames, vários PCRs, não tive. E ela comentando que tem uma parcela da população que realmente, por algum motivo que não se sabe, não desenvolve isso. Né, eu falei, olha, eu não sei, eu estou super cuidadoso, mas eu acho que talvez eu possa ser incluso nisso. Mas também não estou me expondo, eu não quero me expor. Uma coisa que eu fiz que eu achei interessante, é que uma pessoa me procura para fazer terapia. A minha primeira entrevista tem sido online. Eu prefiro falar com a pessoa online antes de do meu consultório para avaliar essas coisas básicas. Assim, você está mantendo um certo cuidado? Você tem ciência do risco que a gente está tomando? Você tem noção que não é uma situação simples? Eu vou reparando. Porque isso é muito subjetivo. A noção de risco
Isso eu acho interessante. A noção de medo, de risco, ela é subjetiva. A noção do que é o risco para mim, que é o risco para você, que é o risco para outro e para outro, é subjetiva, que tem a ver com a história emocional da pessoa. Tem gente que está sempre abraçando todo mundo, tem gente que não sai de casa. Eu não estou dizendo que existe uma métrica específica para isso, mas eu acho interessante assim, que existe um certo consenso no que para mim é um risco e para mim é um cuidado. E eu estou gostando de sentar pessoas no meu trabalho que entendam mais ou menos o que para mim é um risco, para mim é um cuidado. Eu sinto que destoa muito da minha noção de risco, da minha noção de cuidado, eu prefiro evitar, né? Então, assim, o que é risco para você? O que é exposição para você? Né? O que você entende por cuidado? Porque é um momento que, assim, eu tenho que cuidar de mim para conseguir cuidar de outros, indiretamente. Então, assim, eu gosto de conversar sobre isso e eu acho uma coisa que eu acho que eu posso manter. É, mas assim, não, a gente está conversando aqui, a gente está pensando em começar um processo terapêutico junto, o que você entende por cuidado? Eu acho interessante saber disso, né? Porque eu vou estar um trabalho com você, um psicoterapeuta se envolve no trabalho dele, um trabalho que eu estou me abrindo, você está se abrindo. Hoje em dia, para mim não é hoje em dia, para mim o meu trabalho sempre foi assim, é uma coisa que é uma exposição para mim, uma exposição para outra pessoa. O meu tá na reta praticamente tanto quanto outra pessoa, para mim isso não existe. Então assim, o que você entende? Teve situações que eu falei, olha, não me sinto confortável de trabalhar assim não, vamos trabalhar só online, porque eu vou me sentir melhor? Tem isso. Olha, eu sinto que para mim não vai ser confortável, por tal ou tal motivo. Então acho que esse é um grau de autocuidado que eu gosto que fique. Tá? Foi a resposta que me surgiu pelo que eu entendi da pergunta também, mas assim, pensei nessa questão de uma coisa que acho que boa que surgiu nesse universo online, que eu quero que fique. Fora que também aprendi a trabalhar online e gosto de trabalhar online, acho que funciona, aprendi formas incríveis de trabalhar online, descobri que tem coisas muito legais em trabalhar online, muito legais mesmo. Mas estou falando assim, uma pessoa que vai estar à minha frente, pessoalmente. Ok, mas assim, o que você entende que você está se cuidando para estar aqui comigo no espaço que é íntimo meu? Meu consultório é íntimo meu. Eu cuido muito daquele espaço, gosto muito daquele espaço. Tenho apreço É por só aquele lugar. quinosfera, né? É a minha quinosfera. Você vai entrar na minha quinosfera. Vamos conversar sobre isso? Porque tem uma exposição que é minha, mas vamos conversar sobre isso, porque o meu trabalho também envolve isso. Isso eu aprendi com uma professora de Gestalt terapia que eu tive em 2012. É uma abordagem terapêutica que eu gosto muito, acho que tem muito a ver com teatro, uma coisa que um dia eu quero me aprofundar mais ainda. Já me aprofundo, mas quero aprofundar mais ainda. Gestalt terapia é muito legal. Mas ela falou uma coisa que eu nunca esqueci, uma coisa que eu carrego até hoje. Ela falou com todas as letras, terapia é risco. E até hoje para mim faz sentido, terapia é risco. Para o terapeuta, para a pessoa que está na terapia, é risco. Né? Assim, lidar com o ser humano é risco. Se eu não quisesse risco, eu trabalhava com computador. Mas assim, dentro de uma realidade que se relacionar é o relacionamento, que se relacionar é risco, vamos conversar sobre esse risco para ver se é um risco que eu estou disposto ou não. Isso eu não quero perder nesse momento, porque é uma coisa que eu acho muito, que foi muito enriquecedora para mim. Né? Assim, né? Você entende o que eu quero dizer com risco? Você entende o que eu quero dizer o que vale a pena ou não? Né? O que você acha que você está se arriscando? Isso aí eu não concordo, isso aí eu não gostei não. Isso aí para mim é uma coisa que eu não estou disposto a compactuar. Vamos trabalhar de uma outra forma? Ou tipo assim, não, isso aqui eu acho que é válido, porque eu sinto que tem um sofrimento aqui que só vai ser resolvido de tal forma. Eu vou bancar esse risco, mas você se compromete a bancar esse risco comigo? Isso eu acho uma coisa que bonita que surgiu nesse momento. Enfim, foi como que eu entendi a pergunta também, tá bom? No caso, essa pessoa deu um exemplo que ela é jornalista, ela falou assim, eu vou pensar 2 vezes antes de espirrar num lugar fechado. Uma Ela vou resposta. para um banheiro, assim, lugar fechado com pessoas, né? Eu vou para um banheiro, ou eu acho um lugar aberto para espirrar. Eu estou preocupado com os outros e com um possível vírus, uma gripe comum no ambiente. Então eu pensei estou pensando 2 vezes antes de espirrar no lugar fechado com outras pessoas. Eu acho que eu não vou largar o álcool gel. Eu Pois acho que eu vou é, sempre. Eu acho. é nesse sentido. Ainda mais que tem um álcool gel que hoje em dia é perfumadinho, dá um cheirinho bom na mão. Ah, falei, Eu acho que o álcool em gel vai ficar no cotidiano das pessoas, né? Ele é muito prático, é um banheiro ambulante, né? eu já gostava antes, apesar de desidratar minha pele. Mas um álcool gel perfumadinho é muito bom. Você pega ônibus, pega metrô, sai, passa um álcool em gel, pronto.
É maravilhoso, né? Tá à mão. Eu acho que isso as pessoas não tinham, né? Com um E cheirinho bom, com o então, cheirinho, nossa, com essência, papai. conhecer é muito bom. Olha, pessoal, eu vou fazer a última pergunta, Hugo, vou fazer a última pergunta. E agora é a hora, hein? É a última pergunta, quem que tiver. E a gente vai guardar essa noite de IGTV e depois eu passo para o YouTube, passo para o Hugo e Legal. o Hugo passa para as pessoas que não têm Instagram. Democratizar a informação, democratizar os sentimentos, democratizar tudo isso que a gente está pensando, porque pode ter empatia, alguém pode ter empatia e pode acionar uma pessoa que disso tudo que a gente falou hoje. É, você acha que todos precisariam fazer terapia porque a gente não dá conta sozinho? Olha, eu não gosto de pensar em extremos, tá? Assim, que existe benefício para todos em terapia, ouso dizer que sim. Que todos precisam, isso vai depender do timing da pessoa, depender da história da pessoa, depender do acesso da pessoa. Infelizmente, tem pessoas que nem sabem que terapia existe. Até hoje tem isso, E tem né? um Existe preconceito isso, também, tá? né? Preconceito. Mas, assim, também tem uma questão que eu acho um pouco mais séria, tá? Existem alguns quadros graves de psicopatia e narcisismo grave que são pessoas que nunca chegam à terapia. Então, às vezes, tem psicopatas, inclusive psicopatas no poder, com muito poder, poder a nível presidencial, que nunca conseguiram acessar isso, né? Então, assim, é um tema vasto, porque leva a gente a pensar o que é o ser humano, o que é a variabilidade do ser humano, tá? O que é saúde? Esses temas entram nisso. Mas, assim, o que eu posso dizer, para o cidadão ocidental urbano médio, eu acho que a psicoterapia pode trazer grandes benefícios. Realmente acho, para o tipo de vida ocidental que a gente vive, porque a psicoterapia, a psicologia que a gente entende, já nasceu de um certo contexto. Nasceu numa Europa lá no século, final do século XIX, um certo tipo de questão, né? Assim, é uma coisa que também é cultural, entendeu? Então, assim, é interessante pensar nisso. Problemas ocidentais pertinentes, a psicoterapia pensa essas coisas, né? Isso é interessante pensar. Então, acho que benefício pode ter para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai ter o timing ou a capacidade de percepção que pode buscar esse trabalho. Narcisistas graves, psicopatas graves, nunca vão fazer terapia. Mas existe um meio do caminho, às vezes assim, às vezes eu já conheci poucas pessoas, mas que nunca esqueci, que realmente me inspiraram. Eu falei, nossa, essa pessoa ela é super saudável. Eu lembro. Lembro um caso, quando eu estava lá na Sabesp, da minha formação lá ainda, fazendo primeiras entrevistas com pessoas lá. Eu conheci o motorista de um homem muito rico do Leblon, no Rio de Janeiro, que veio para uma entrevista porque o chefe dele pediu para ele vir. Conversei com aquela pessoa, ele vinha de uma família no interior de Pernambuco, que parecia ser um ambiente com muita tranquilidade, muita, sabe? A mãe disponível. Ele estava lá porque o chefe dele mandou. Olhei para aquela pessoa e pensei, cara, essa pessoa é mais saudável do que eu, cara. O que essa pessoa está fazendo aqui? Então, assim, existem pessoas que vão ter uma saúde emocional. É raro, mas existe isso. Mas existe um meio campo entre os patologicamente graves e os raramente saudáveis, que é um meio campo muito vasto, especialmente numa cidade urbana, tipo Rio de Janeiro, onde eu estou, que pode se beneficiar muito da terapia. Então, assim, não é motivo de vergonha, não é motivo de estigma. É uma coisa que pode trazer benefícios incríveis. Eu falo por mim, eu sou cliente de psicoterapia e eu comecei a fazer terapia quando eu tinha 18 para 19 anos. Eu tenho 33. Eu fiz 10 anos seguidos fora minhas formações, entendeu? Assim, então, assim, é uma coisa que eu sou muito grato por existir esse mecanismo. E eu tenho experiência com outras áreas. Eu pratico yoga e meditação desde 2006. Tenho práticas xamânicas desde 2007, assim, que eu pratico. Então, assim, essas coisas não se excluem mutuamente também, né? Então, assim, se tem vantagens no mundo ocidental, por que não usar elas? Se tem visões de saúde que tentam dar conta de sofrimentos do mundo ocidental urbano, por que não se beneficiar delas?
A psicoterapia é isso. Agora, o estilo de cada um varia. Eu quero para aquela abordagem, para aquela, é muito de cada um, né? Então, assim, isso é muito subjetivo também. Mas que eu acho uma experiência que vale a pena, eu acho uma experiência que vale a pena. Acho. Não sou ninguém, mas acho. Chegou ao Tá final. bom? Que ótimo. Pessoal, obrigado, Hugo. Obrigado. A gente vai tentar manter toda sexta-feira. Todo No final do final, mês. final do mês, sexta-feira. Vocês estão na quarentena. E a gente vai tentar manter todas as sextas e levantar uns temas. Quem tiver sugestões, entre em contato comigo, entre em contato com o Hugo. As perguntas vão sendo guardadas e vão sendo feitas no final, quando a gente fizer a live aqui ao vivo. Na verdade, eu não fiz nenhuma pergunta minha. Sim, eu não fiz nenhuma pergunta que partiu de mim. Foram perguntas. Guarda elas. Tu tá guardado. Foram perguntas que foram dos outros. E assim, lógico, tinha umas perguntas muito. Elas não encaixavam. Aí eu, igual jornalista, né? Eu tive que fazer, formatar ela para virar uma pergunta. Então, é isso, né? Chegamos ao fim. É isso. É Gente, isso. Obrigado, Bruno. Muito legal o seu trabalho, tá bom? obrigado também, Hugo. Muito legal a sua explanação, o seu tempo. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, nos ajuda. Eu parei para refletir várias vezes aqui, já mudei de opinião, voltei atrás. Isso é muito importante, né? Quando a gente tem um contato e uma conversa, que a gente Uhum. reflete em ação, para gerar ação, né? Então, pessoal, Sim, sim. obrigado vocês todos que participaram, ouvindo e escrevendo, até muito bom, palminhas, corações. Então, vocês estão na quarentena toda sexta-feira. Com o Hugo, vou fazer Axé. axé, Cassiano, meu querido. Fez cal comigo, Cassiano fez peça comigo de teatro lá na Cal. Bonito, Rapaz, esse bonito. querido. E aí, todo final do mês, sexta-feira, às 8 horas, não sextou na quarentena. O debate é sempre saudável. Ainda mais quando a gente quer o bem, né? A gente não, também não. O Cassiano falou uma hora aí na live totalitário, né? Que eu não li, Cassiano, porque às vezes tem coisas que eu não consigo ler e acompanhar. E a gente deixa em aberto o debate, né? O debate ele é aberto, né, Hugo? Ele é uma reflexão, né? Ele é uma. Se você me perguntasse se as pessoas deveriam fazer teatro, eu ia falar sim, todas deveriam fazer. Legal. Todas deveriam fazer para se estudar. Né? Não por acaso vem lá desde as bacantes, lá de Dionísio, lá da Grécia Antiga, e Eurípides? Eurípides, nossa, até e perdura até os dias de hoje. Tá bom e nunca vai morrer. Como a terapia também não. E boa noite. Hugo, quer dar suas últimas palavras? Quero agradecer. Quem tiver alguma dúvida, pode procurar lá no Instagram, Hugo Luna, ponto análise bioenergética, Hugo sem H, tá? Mas tu no direct, adoro conversar, adoro bater papo. Pode me procurar, perguntar, acho sempre bom, não é uma questão para mim, gosto de poder ajudar também, ok? Obrigado pelo convite, gosto muito de conversar. Um abraço para você, Bruno, tá bom? Obrigado. E, gente, quem tiver tema para a próxima live com o Hugo Luna, por favor, entre em contato com a gente. Tá bom? Hugo Legal. sem H. Hugo Aquele. sem H, exatamente, exatamente, sou eu. Valeu, querido. Tchau, tchau. Tchau, Bruno, um Valeu. abraço, Tchau. tchau.